Provérbios, capítulo 20, versículo 23. Diz assim na versão revista e atualizada: dos pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. E na linguagem contemporânea, diz assim: o Eterno odeia a trapaça no mercado, balanças enganadoras o ofendem demais. Veja só, o que são pesos adulterados? Acho que os irmãos lembram que antigamente, a gente quando ia comprar nas feiras livres, eu acho que ainda existe em alguns lugares, aquelas balanças de prato. Era uma balança de prato e tinha um pino no meio, né? E ele tinha que ser colocado de forma que aquele pino ficasse aprumado. Quando ele soltava a balança, ela ficava aprumadinha, o pino coincidia com o outro. Estava ali correto o peso. Aí ele andava com os pesos de metal e ele queria, por exemplo, que era 1 quilo, aí ele tinha lá um peso de 1 quilo. Era 1 quilo, meio quilo, era 100 gramas e 200 gramas, era 100 gramas, 200 gramas, meio quilo. Se ele quisesse assim, eu quero 600 gramas, ele pegava meio quilo com mais 100 gramas e botava. Quando ele queria, não, eu quero 300 gramas, ele botava 200 gramas com mais 100 gramas. Se eu queria 400 gramas, mas na maioria das vezes as pessoas não compravam assim, compravam sempre ou meio quilo ou 1 quilo. Ou quando o dinheiro dava, aí o indivíduo ia lá, não, eu acho que dá para fazer 600 gramas, aí ele pegava e botava. Quando ele botava, a balança baixava por causa do peso. Ele tinha que agora colocar uma quantidade de produto no outro prato, de tal sorte que quando der 600 gramas, o peso se equilibra, porque o peso de cá está no mesmo tamanho, está no mesmo nível do de cá. Então, o ponteiro, coincidem-se os ponteiros, quando diz ali que o peso está igual. Se aqui tem 600 gramas de peso, aqui tem 600 gramas. Mas, alguns vendedores compravam pesos e raspavam o peso, cortavam o peso, entendeu? Furava o peso no meio, por baixo, você não via. Aí depois tapava, você não sabia, mas ele estava oco no meio. Quando ele furava o meio e tirava um pouco do meio, ele tirava peso do meio. Então, estava grafado no peso lá, 500 gramas. Mas como estava com o miolo oco, ali não tinha, só tinha 400 gramas. Aí ele botava, a pessoa estava vendo 500, mas quando ele botava aqui só tinha 400. Isso é peso desonesto. Certo? Então o texto está dizendo que Deus odeia, detesta isso. Detesta pesos adulterados. Então por quê? Porque Deus odeia a desonestidade. Né? Que é manipular e adulterar os pesos. Hoje, o peso é medido eletronicamente, irmão Juvenal. Tem um sensor que faz pressão e eletronicamente esse sensor diz, olha, aqui tem tanto de peso. Mas ele pode ser alterado eletronicamente. Pode. E você olha e vê que está faltando peso. Você sobe lá na balança e ela mede errado, ela mede para menos. Quando você está vendendo. Quando você está comprando, você quer que ela venda para menos também, né? Para mais, aliás, né? Não, eu quero comprar 100 quilos, aliás, 1 quilo, mas quando eu pesar, a balança marca 1 quilo, mas tem 1,1 kg. Entendeu? Então, na época que esse provérbio foi escrito, os pesos eram usados para medir mercadorias nas transações comerciais, ou seja, o cara botava um pezinho do lado e definia-se isso. Era um grande problema? Era, porque cada um tinha um peso diferente. E enganava-se as pessoas. Hoje, a pessoa pode ser enganada, mas existe um padrão de peso. Existe um padrão de peso. O peso é uma convenção, né? Os irmãos, não sei se entendem o que eu vou dizer, mas foi convencionado. Pega-se 1 litro de água, 1 litro. Né? Se você colocar água ali dentro de 1 litro e você pesar, tem 1 quilo. 1 litro equivale a 1 quilo.
É convenção, é convencionado, né? É convencionado. Então, serve para você ter uma base, né? Se aquela garrafa tem lá um quilo, a gente vai saber agora. Tira a garrafa, vê quanto ela pesa, vamos dizer 200 gramas, aí você bota água, por exemplo. Aí quando você bota de peso lá, vai ter que apresentar 1 em 200. Então, ela tem capacidade de obter 1 quilo. Entendeu? Tem capacidade de obter 1 quilo. Então, existe um padrão, e se eu não me engano, ele está tanto do metro como do peso, né? Em qual país está o padrão de peso e de medida? De acordo com Brasil Escola, Pronto, o sistema de... O SI representou uma evolução do sistema métrico quando estabelecido em 1960, Pronto. durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas, na França. Pronto. É a partir daí, desse sistema internacional de medidas, que foi padronizado, né? Que é um sistema internacional de medidas. Ou seja, foram para um país, vários países se reuniram e disseram, vamos estabelecer um peso universal. Medida universal. Isso aqui é 1 quilo, então estabeleceu-se um peso de 1 quilo. Se eu não estou enganado, parece que é de ouro, esse peso. E baseado nesse peso que tudo o resto foi produzido. De padrão de peso, né? Muitos países usam outras medidas, que não é quilo, por exemplo. A gente usa quilograma, né? Outros países usam libras, né? Então se convencionou quantas libras 1 quilo tem, né? Então, por exemplo, 1 libra tem 453 gramas. Então, 2 libras, ponto 2, teria o quê? 1 quilo. Então, se você chegar em algum lugar, 1 quilo é 1 quilo de peso. Se você for aqui, for nos Estados Unidos, qualquer lugar. Mas lá eles usam outros tipos de medida. Muitos libras, no caso, outros usam onça, né? São medidas diferentes, mas quando pesa lá X onças, por exemplo, ou X libras, que é para dar 1 quilo, se você botar 1 quilo aqui, vai dar 1 quilo. Não tem que estar padronizado, entendeu? Você pode usar o nome que você quiser, mas o padrão de 1 quilo é universal, certo? O padrão de 1 quilo é universal. Aí o que é que ele está dizendo aqui o provérbio? Que as pessoas não podem ser desonestas na hora de fazer os seus negócios ou de enganar as pessoas com balanças enganosas, com balanças fraudadas. Então, pesos adulterados, né, fala sobre a desonestidade nas transações comerciais, nas relações entre as pessoas. Por exemplo, irmão Juvenal, o irmão vende macaxeira, uma hipótese, ou um inhame, ou uma batata doce. O irmão tem lá a sua balancinha. A sua balança tem que medir 1 quilo. Ela não pode medir 950 gramas, não. Tem que ser 1 quilo. Entendeu? Por exemplo, por que a gente vai comprar pão? Não pode ser comprado em unidade assim por peso. Porque o quilo é para se pagar pelo quilo do pão. E não pela unidade. Antigamente se vendia pela unidade. Então o indivíduo não fazia um pão de 50 gramas. Pois é, mas não pode, é proibido por lei. Tem que vender por peso. Porque o indivíduo, em vez de fazer o pão com 50 gramas, faz com 45 gramas. Entendeu? Então ele vende 1 quilo mais caro do que aquele que ele está dizendo que tem na tabela. Vamos dizer que o quilo custe R$10. Mas se ele vende 45 gramas, dá 90 gramas. Então ele vende 9 quilos por R$10. Então o quilo não custa 10, o quilo custa 11. Então ele está enganando as pessoas. As pessoas estão achando que estão comprando por 10, mas na verdade estão pagando 11. Então usar balança falsa é uma forma de enganar as pessoas. Então a ideia aqui é que Deus abomina a desonestidade e a fraude. Deus odeia a fraude e a desonestidade, irmão Juvenal. E principalmente quando isso afeta os outros. O que o provérbio está querendo chamar a atenção? Que a gente não pode ter um comportamento desonesto
A gente não pode agir com desonestidade em todas as áreas da vida. Então, irmão Juvenal, nós temos que ser honestos em todos os nossos relacionamentos. Em todos os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo de desonestidade no relacionamento. Eu, por exemplo, não gosto do irmão Juvenal. Uma hipótese. Isso é só um exemplo, não é, irmão Juvenal? Porque o irmão Juvenal sabe que eu gosto dele. Aí eu chego aqui de manhã, irmão Juvenal, como é que o senhor está tão bom, e abraço e tal. Aí quando o irmão Juvenal sai, eu começo a falar mal do irmão Juvenal para o irmão André. Isso é um ato de desonestidade, e Deus não quer isso. Isso é usar pesos diferentes. Isso é usar peso desonesto. Eu estou diante da pessoa, meu irmão abraça, dá paz do Senhor, fala bem da pessoa, enaltece quando a pessoa sai. Aí diz assim, isso não vale nada. Presta. Infelizmente existe gente assim. Né? Então, Deus valoriza a honestidade. E Deus está mostrando o quê? É preciso agir com justiça. Agir com justiça. Então, a gente tem que ser íntegro, tem que ser honesto nas nossas ações. Nós temos que ser justos nos nossos relacionamentos. Então, a gente vê que Deus valoriza a honestidade e valoriza a pessoa que é inteira, a pessoa que age de uma forma só. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu não gosto, eu digo que não gosto. Eu não vou chegar para o irmão e dizer, meu irmão, como eu gosto do irmão. E por trás eu estou falando mal. Não entendeu, irmão Juvenal? Isso é uma atitude desonesta, isso é usar pesos desonestos. Então, Deus abomina a fraude e a manipulação e espera que a gente haja de maneira justa e ética em todos os aspectos da vida da gente.